Está no ar o microcast do Coletivo Inverso, este guindaste que te puxa para a realidade nos dias atuais. Eleições Municipais 2020. Gente, que loucura foi essa? Para você que quer ter uma análise geral das eleições em 2020 na região metropolitana, eu sugiro que você fique de olho no canal, porque vai ter podcast por lá. Nós vimos que o grande ganhador dessas eleições no país inteiro foi o Centrão. Mas nós tivemos duas eleições que se destacaram por sair dessa linha na região metropolitana de Belo Horizonte. Contagem, com a eleição mais progressista, elegendo 4 mulheres, com a vereança bem dividida entre os partidos de direita, esquerda e centro, e com chances ainda de ter uma prefeita de esquerda, a depender do resultado do segundo turno. No outro extremo, temos Ribeirão das Neves, a cidade que teve a eleição mais tradicional de toda a região metropolitana. Não elegeu nenhuma mulher como vereadora ou prefeita, reelegeu o atual prefeito Juninho Martins do DEM e também reelegeu vereadores, alguns pela segunda ou terceira vez. Em um cenário em que todos querem mudança, o que faz Ribeirão das Neves votar pela continuidade? Neste podcast, conversamos com Leonardo Oliveira, do portal ribeirãodasneves.net, o maior portal de notícias da cidade de Ribeirão das Neves, para tentar entender o porquê dessa eleição. Léo, qual que é a primeira imagem, qual que é a primeira impressão que a gente tem desse quadro eleitoral, né, dos candidatos que foram eleitos em Ribeirão das Neves? A primeira impressão que a gente tem sobre a eleição em Ribeirão das Neves é um sentimento de continuidade, né? O prefeito Juninho Martins conseguiu a reeleição com 54% dos votos, uma reeleição tranquila em primeiro turno, né? Lembrando que aqui na cidade a gente tinha a possibilidade de segundo turno e ele liquidou a fatura já no primeiro turno, né? Os adversários fizeram uma votação muito tímida, à exceção do segundo colocado, mas de resto todas as votações bem tímidas. E isso se reflete também na Câmara Municipal, né? Conseguiu uma ampla margem ali na base aliada dos partidos ali que orbitam sua candidatura e estará com uma base bem significativa na Câmara Municipal a partir do ano que vem, fora ali aqueles candidatos a vereador que se elegeram, que a gente percebe que eles têm propensão também a compor o grupo do prefeito, né? Haja visto que assim, não houve nenhuma eleição de alguém muito radical, muito contrário ao governo de Juninho Martins nesse primeiro mandato. E quais são os grupos políticos que foram representados na eleição de 2020 em Ribeirão das Neves? O grupo político, né, que teve isso na prefeitura, aí, o grupo político do Juninho Martins, que é um grupo ali que está posicionado no espectro da centro-direita, né, ali, partidos como Democratas, como PSD, que são os dois que compuseram a chapa como prefeito e vice. E você tem ali no entorno dele essas ideias um pouco mais liberais, né, como eu já mencionei, questão de uma política muito voltada para a terceirização de serviços, para a concessão de serviços, né, de envolver bastante a iniciativa privada e diminuindo o espaço do setor público, né, na operação ali dos serviços públicos no dia a dia. Então foi esse espectro político que logrou êxito nessa eleição. Um grupo que é um pouco mais conservador aí na pauta de costumes e mais liberal na parte de entender a máquina pública. E o que a gente pode esperar dessa composição política para Ribeirão das Neves nos próximos 2 ou 4 anos? Olha, foi uma gestão que se reelegeu com duas grandes promessas. Uma de zerar o déficit de asfalto, né, da cidade, que por incrível que pareça, né, tem um contingente muito grande ainda de ruas de terra, que já foi amenizado nesse governo, né, talvez seja a principal realização do atual prefeito. E também a promessa de alavancar o desenvolvimento econômico do município, trazendo para cá um distrito industrial, né, fortalecendo aí as bases para o município receber empresas, né, receber cada vez mais investimentos. Do ponto de vista social, eu acredito que se essas duas questões tiverem êxito, né, já é um bom caminho andado, especialmente a questão do emprego, que é uma coisa que a gente tem muita carência aqui no município, né? E isso traz um transtorno em várias esferas, né?
isso sobrecarrega o transporte público, que é de péssima qualidade, isso acaba deixando um gargalo muito grande na saúde, porque o camarada está sempre fora, ele não consegue atendimento, né? Na hora que ele chega em casa, que ele vai precisar do médico, ele, né, já fechou tudo, não tem um saúde aberto mais, né? O hospital, naquele horário, ele vai ter um superlotamento, né? A estrutura de educação também, né? E as escolas, existe uma carência muito grande na oferta de creches, né? Para até que viabilize que as mães possam trabalhar. Então, assim, eu acho que partindo dessa questão do emprego, né, que é uma questão muito sensível para nós, isso tende a resolver boa parte dos problemas, né? Mas isso aí nós estamos falando de promessas, né? Nesse primeiro mandato foi muito pouco explorado essa questão do emprego, né? Léo, qual que é o perigo para a comunidade, para a sociedade, para a cidade, quando você elege um prefeito de uma coligação partidária e ele tem uma base forte na Câmara Municipal, na Câmara dos Vereadores? Qual que é o perigo disso para a comunidade, para a sociedade? Olha, eu particularmente sou muito crítico dessa situação. O primeiro mandato a gente já vivenciou isso. E o perigo é o governo aprovar, né, desenfreadamente, sem nenhum senso crítico, as pautas que são tramitadas na Câmara Municipal. Né, especialmente falando dessa gestão específica, é uma gestão que tende muito à terceirização de serviços, né, a concessão de serviços ali do funcionamento da máquina pública, né? Um exemplo claro foi a parceria público-privada que foi feita aqui com relação à iluminação pública. Então, a gente vê que o vereador, às vezes, ele falta esse senso crítico de avaliar melhor, né? Ver se aquilo ali realmente é o melhor caminho, se ele tem necessariamente que apenas votar com o prefeito só por ser da base, né? Esse tipo de crítica. A crítica é a falta do contraponto, né? Quando você tem uma base muito sólida do prefeito na Câmara Municipal, você corre o risco de que vá passando a boiada, né? E isso é muito perigoso. O poder legislativo ele existe justamente para regular um pouco as ações do executivo, senão não precisava dele, né? Era só o prefeito autocraticamente fazer suas medidas, elaborar orçamento por conta própria, né, editar todos os instrumentos jurídicos aí por conta própria, você não precisava do legislativo. Então, esse é um grande perigo, um grande risco que eu vejo quando a sinergia entre executivo e legislativo é muito grande, como a gente viu nesse primeiro mandato e provavelmente a gente verá no próximo. Sensacional, Léo. Muito obrigada por sua participação e a gente se esbarra em outros podcasts. Para você ter acesso a outras partes desta conversa, basta acessar nossa página no Facebook. Coletivo Inverso NG. Tudo junto. Até mais.